Glauber, é má vontade, talvez porque vai funcionar muito bem e aí vai atrapalhar o negócio dos grandes políticos que seriam os responsáveis. É como o político dar um tiro no próprio pé. Ele colocar lá uma tecnologia que vai funcionar para atrapalhar o que financia a campanha dele, que garante curral eleitoral, vai ser um absurdo. Por isso que esse tipo de coisa não é implementado amplamente. E ainda assim, quando é implementado, muitas das vezes esse material é ignorado pela justiça porque diz: não dá para dizer que aquele cara que está na foto ali portando um fuzil, que está no vídeo portando um fuzil, é o mesmo cara que você está trazendo para cá. Ah, mas olha a tatuagem, era a casa do cara, era tudo isso. E a justiça fala: não, mas essa filmagem não serve de nada, você tinha que estar lá. Aí quando o policial tá lá e prende, a justiça fala: não, a sua palavra sem prova não vale. Como assim? Mas eu filmei, eu prendi, eu tava lá. Não, nenhuma dessas provas vale, deixa pra lá e a vida que segue. A próxima notícia vem pro Nordeste, né? Vem pra Bahia e vem pro Nordeste também. Olha só, hein, cara, olha que chocante. Membro do CV, solto 2 vezes, retoma sequestro, mais uso de drone em China. Eu não estou entendendo muito bem. Quem vai clarear tudo isso vai ser o nosso querido Miquéis. Por favor, Miquéis, o que aconteceu aí, cara? Ô Glauber, preso 2 vezes? Não, preso 3 vezes. O Gerson Chagas, lá da Bahia, ele foi preso em outubro de 2024 com depois, em março desse ano, ele foi preso por foi solto de novo, e aí 2 semanas depois, ele foi preso fazendo reféns e já estava em liberdade de novo. Olha como é que a coisa funciona. O cara foi preso, primeiro portando fuzil, depois foi preso fabricando armas, e agora preso fazendo os reféns. Então, assim, como é que pode um cara com uma ficha dessa sendo liberado constantemente pela justiça? A polícia prende e a justiça solta. E aí eu vou te perguntar, a polícia está prendendo mal? Não. Acontece que simplesmente, na primeira soltura dele lá em outubro de 2024, ele foi solto porque o Ministério Público não ofereceu a denúncia. Ou seja, a polícia prendeu, juntou lá as provas, mostrou para o Ministério Público, só que quem inicia essa denúncia penal para ser julgado é o Ministério Público, que nada fez, e o cara foi posto em liberdade. E aí a gente vai tendo essa recorrência da atuação de um cara de extrema periculosidade. Que isso, Miquéis? Aquela primeira imagem que tem os fuzis ali seria uma imagem da prisão e depois ele foi posto em liberdade, é isso? Isso, ele foi preso com esse armamento e aí depois ele foi posto em liberdade por falta de denúncia, tornou a ser preso por tráfico de drogas em março e na sequência ele foi preso fazendo reféns lá na Bahia. Que isso, cara. Então, quantas chances o criminoso tem para continuar com a habitualidade da vida criminosa dele? Ele, depois de uma ação dessa aí, ele poderia o quê? Tá preso. E não teriam a segunda, terceira, quarta ação. Agora, Batata, monitoramento por drone para fiscalizar e acompanhar o inimigo e depois efetuar uma chacina. Cara, olha onde nós estamos indo. O que é isso, irmão? Glauber, por incrível que pareça, isso já está acontecendo e muitas vezes. Aqui no Rio de Janeiro já vazou diversas filmagens pela internet, diversas vezes, filmagens de traficantes rivais, um filmando a favela do outro, e já aconteceu casos deles lançar até artefatos explosivos na outra favela. Isso já dito aí pelas redes sociais, aparecendo vídeos e tudo mais. Então já é uma prática já que não assusta mais não assusta mais ninguém. Já está acontecendo. Na verdade, essa prática deveria, na minha concepção, ser usada até por nós, que já é usada em boa parte, mas deveria ser usada mais frequentemente, até que eu estou pedindo pelo amor de Deus aí pro drone com a metralhadora vir e poder funcionar aqui no Rio de Janeiro, sabe? Ô Batata, eu já levantei essa possibilidade aqui no canal e o Júlio Roque vai dar uma aula técnica pra gente, mas eu não vejo razão para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro ainda não ter um batalhão específico só de drone. Ah, tem o GAN. Beleza, tem o GAN. Mas assim, cara, não só a polícia,
a prefeitura... Vamos lá, gente. A prefeitura é responsável pela urbanidade, construções de casa. Experimenta você, irmão, comprar um terreninho, subir uma casa. Se não vai tomar uma multa por você ter construído feito uma obra sem autorização. Aí, beleza. A prefeitura poderia fiscalizar o crescimento desordenado das comunidades. Ah, não, a comunidade já está lá. Tudo bem. Agora, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, é prefeito desde 2008, cara. De 2008 para cá, o que esse cara não poderia ter evitado? Do crescimento das favelas? Ok, não fizeram isso. Tá bom. Agora, dentro dessas áreas, nós temos o problema habitacional, que é o que eu estou citando aqui. Agora, nós temos também os criminosos, seja no Rio, seja em Salvador, seja no Recife, em qualquer outro lugar. Porra, por que não monitora por drone, não tem um batalhão, uma rotina diária de monitoramento desses criminosos e depois efetuar prisão, operação policial? Júlio Roque, isso é muito complexo, cara, isso foge à legislação. Um batalhão de drone é difícil de se implantar. Não já está na hora, Júlio Roque? 2025, pelo amor de Deus. Por favor, irmão. Bem, Glauber, a guerra da Ucrânia mostrou para toda a população mundial o quanto é disruptivo essa tecnologia chamada drone, com uma infinidade de funcionalidades, podendo ser para observação, vigilância, drones armados, drones de segurança, enfim, são várias tarefas que o drone pode fazer numa versão que a gente vê o terreno ou o teatro de operações de cima. Isso dá uma outra perspectiva a qual não tínhamos antes. Tínhamos sim, através de aparatos muito caros, muito robustos, que gastam muito combustível e hora de voo, chamados helicópteros. Então, antigamente, nós poderíamos lançar mão de helicópteros para fazer tal função. Porém, um helicóptero precisa de piloto, o helicóptero precisa de combustível, como eu falei, é um aparato que é muito caro. Agora, o drone é diminuto, é uma tecnologia que precisa de pouquíssima energia, funciona com baterias, enfim. A evolução chegou a esse ponto. Então, por que não as instituições públicas, como o Glauber falou, prefeituras, batalhão de drone na PM, batalhão de drone na Guarda Municipal, onde essas subunidades poderiam contribuir com inteligência, informação e até mesmo demarcação, né, das áreas geográficas, falando exatamente o que está acontecendo com uma perspectiva de cima. Então, você pode ter essa tecnologia aliada à segurança pública. Normalmente, a segurança pública só ia ter vantagens com essa tecnologia. Eu participei da operação no Haiti em 2006, que eu sempre cito aqui, na operação do Haiti pela MINUSTAH. Foi o primeiro uso de drone do Exército Brasileiro. Foi quando eu estava no Haiti. O drone era muito grande, nessa época, 2006, e o drone era usado para jogar panfletos nas áreas dominadas pelas gangues. Era uma operação psicológica, uma operação de propaganda, onde esses drones gigantescos jogavam os panfletos sobre a população e sobre as gangues. Agora não. A tecnologia evoluiu. Está na mão de todos. E como o Glauber falou, se o organizado possui tal capacidade, por que não o poder público? É isso. E outra coisa, né? Ô Júlio Roque, confirma para mim, cara, um único operador consegue operar até quantos drones de uma única vez? Por favor. Glauber, existem dispositivos onde com inteligência artificial você comanda vários drones. Os drones eles estão numa evolução constante e agora a moda do momento é enxame de drones. O que seria isso? Drones muito pequenos com uma capacidade incrível de processamento, tanto de imagem como de imagens noturnas, onde você faça que o drone não trabalhe sozinho, ele trabalhe em coletivo, como se fosse um organismo vivo, como você vê pássaros migrando, enxame de abelhas e por aí vai, como se comportam os animais em coletivo, como se fosse uma única coisa. Então, com um único console, hoje em dia, né, com alguns tipos de drones, que são vários tipos, tem drones para diversão,
né, para o fan drone, tem drones de competição, tem drones de vigilância, tem drones armados. A limitação está praticamente inexistente, porque os modelos são vastos, as capacidades são vastas e pode sim, Glauber, um operador controlar vários drones. Pois é, cara, aí nossa produção colocou uma imagem aí, né? Essa imagem aí, cara, pelo amor de Deus, deve ser uma imagem ilustrativa, né? Porque esse drone vermelhinho escrito CV é só o que faltava, a viatura... Pô, que isso? Ô, Júlio Roque, que é isso aí, Júlio Roque? Bem, Glauber, no mundo da tecnologia digital, da inteligência artificial, notamos que, com certeza, né, isso é uma coisa de inteligência artificial ou computação gráfica para fazer uma charge sobre a notícia. Que charge seria essa? Esse drone pintado de vermelho, com a sigla do C vermelho, né, mostrando que agora eles têm um drone personalizado. Mas creio que não seja verdade essa imagem. Pois é. Ali na imagem está aparecendo imagem gerada por IA. Fala Glauber 2025. A nossa equipe é demais, né? Acontece umas coisinhas, Fala Glauber puxa a orelha, mas eles são sensacionais. Tá aí uma imagem para melhor ilustrar para você. Mas o que hoje é uma imagem por IA, no futuro pode ser verdade. Ô, Miqueias, não tá na hora da polícia fazer diferente? Porque policiamento da década de 80 não funciona mais, né? O Batata falou de drone com fuzis, ou atirando. Tá bem longe disso, né, Miqueias? Glauber, em 2018, quando teve a intervenção federal no Rio de Janeiro, o Exército pediu a aprovação da chamada Lei do Abate, onde o militar ele ia registrar ali o portando o fuzil, efetuar um disparo de precisão, neutralizar aquele elemento e as equipes de solo conseguirem fazer a interceptação, pegar aquele criminoso ali. Muito melhor, obviamente, do que a gente expor a equipe, expor a população a uma abordagem que vai resultar num confronto, né? Mas se o nosso legislativo não aprovou uma legislação onde a decisão humana catalogada seria aceita, imagina uma decisão que possa ser tomada por um elemento de IA, né, à distância. Inclusive, a gente tem também outro problema, que se a gente não pode hoje, o Ministério Público já tem criticado muito o reconhecimento facial na prisão e recaptura de elementos, imagina a utilização de drones para neutralizar esses indivíduos em uma situação real. É um cenário absurdo. E assim, Glauber, essa questão do drone que a gente está citando aqui é porque lá no Ceará, uma ação chamada Guardiões do Estado, Guardiões do Estado, olha o nome. Essa Guardiões do Estado, aliada do... Ela foi lá e fez um monitoramento com drone de uma área antes de abordar os criminosos rivais ali em uma praça. E aí tem aquele detalhe que a gente volta, né, sempre a falar. Depois dessa abordagem, eles estavam 4 pessoas de ação rival, alguns elementos foram presos e a gente viu o quê? Mais uma vez, os caras que estavam ali cometendo essa ação com o drone e de inimigos, tinham diversas passagens, Glauber. Não só diversas passagens, como estavam usando o uniforme da Polícia Civil do Ceará para conseguir se aproximar de maneira mais... se aproximar não, né? Se deslocar pela cidade de maneira a chamar menos a atenção das autoridades. Então a gente precisa de um sistema de reconhecimento facial mais interessante para que o cara tá andando fardado por aí, ele não se passe por policial, porque foi o caso que aconteceu ali. Pois é, ô Miqueias, tu falou, qual o nome da aí, cara? Repita, por favor. Guardiões do Estado. Guardiões do Estado. Então, cara, Guardião do Estado tem, você acha que o não pode ter? O C vermelho não pode ter? Aí a pergunta que fica, se Guardiões do Estado tem, por que o Estado mesmo não tem, né, ô Miqueias? Por que o governo do Estado não tem? Pelo amor de Deus, Miqueias. Glauber, é má vontade, talvez porque vai funcionar muito bem e aí vai atrapalhar o negócio dos grandes políticos que seriam os responsáveis. É como o político dar um tiro no próprio pé. Ele colocar lá uma tecnologia que vai funcionar para atrapalhar o que financia a campanha dele, que garante curral eleitoral, vai ser um absurdo. Por isso que esse tipo de coisa não é implementado amplamente. E ainda assim, quando é implementado, muitas das vezes esse material é ignorado pela justiça porque diz: não dá para dizer que aquele cara que está na foto ali portando fuzil, que está no vídeo portando fuzil, é o mesmo cara que você está trazendo para cá. Ah, mas olha a tatuagem.
Era a casa do cara, era tudo isso, e a justiça fala, não, mas essa filmagem não serve de nada, você tinha que estar lá. Aí quando o policial tá lá e prende, a justiça fala, não, a sua palavra sem prova não vale. Como assim? Mas eu filmei, eu prendi, eu tava lá. Não, nenhuma dessas provas vale, deixa pra lá e a vida que segue. É isso, Miquéis. Ó, nossa audiência aqui no chat, meu compromisso com a nossa audiência é estar sempre repercutindo a importância de vocês para o nosso conteúdo. E o nosso chat está dizendo, ó, o Fernando Ferreira, o Anderson Monteiro, que o GDE, a Guardiões do Estado, é rival do CV, né? E não aliado. Então, rival do CV. Mas o meu destaque vai para uma pequena, regionalizada, com essa capacidade. Eles colocaram um drone monitorando, cara, o seu rival. Depois de monitorar, fizeram ação. Cara, tu imagina uma que domina o Brasil inteiro, praticamente, como Ser Vermelho, como a do Rio de Janeiro, como a de São Paulo, com laços internacionais. Então, cara, isso aí é grave. O Nordeste, ele também está tomado por essas facções, por essa criminalidade. Se no passado falávamos só de facção do Rio, facção de São Paulo, acabou. As facções regionais estão com a mesma capacidade de destruição, de mal, confrontando o Estado, que as facções mais antigas, tradicionais não, né, Glauber? Tradicional é demais, né, cara? Eles não merecem esse termo. As facções mais antigas. Então, tá na hora do Estado, da polícia, se reinventar. O Rio de Janeiro está tomado, a Bahia está tomada, e o Nordeste inteiro indo para o mesmo caminho. Batata, por favor, irmão. Mais uma vez, Glauber, nós esbarramos aí na nossa legislação. Mídia não dá legitimidade para qualquer ação, tá? Sem contar que se vocês se espantam com o drone, pasmem a vocês. No início desse ano, eu prendi um fuzil que derruba drone. Ele dá tiros de sonoros que o drone cai num determinado raio. Eu conheço algumas favelas que já não conseguem mais subir drone, porque já tem bloqueadores de sinais nessas comunidades. E impressiona você, olha a tecnologia avançando, e eles como já estão bem mais avançados do pessoal lá, da Bahia lá, né? Eles já bloqueiam sinais de drone aqui. E que vocês fiquem cientes, qualquer fotografia, qualquer tipo de imagem que venha apresentar, o cara tá de fuzil. Eu já levei o criminoso ou um meliante com dezenas de fotos de fuzis, dezenas se apresentando com foto de fuzil, com pistola, e aquilo não valer de nada. De nada. O cara vai solto embora. Você imagina se você querer efetuar um disparo baseado numa imagem de drone. Estará preso. Então preste atenção. O que a gente precisa é analisar situações como essa, fazer legislações para que proteja o policial para que ele avance com drone. Por quê? Porque a imagem do drone por si só não legitima nada, não dá legitimidade alguma. É isso, senhores, é isso. Mas nós temos que avançar, né? Eu fico imaginando, alguém que queira o meu mal, ou o seu mal que tá em casa aí. Qualquer um hoje, cara, na internet compra um drone. O cara monitora a tua vida. Monitorou a tua vida, cara. Porque assim, vamos lá. A primeira notícia no Fala Globo News de hoje foi uma ação da P2 da polícia. Batata, até agora eu acho que eu não consegui compreender ainda a P2, né? Na verdade eu sim, mas eu quero que a audiência compreenda. O que é o cara da P2? É o mesmo cara da ABIN, é o mesmo cara do Exército Brasileiro que atua na inteligência. É um homem que atua na inteligência fazendo uma operação humana, é o cara que está na rua. É o cara que senta ali num barzinho, que ele vai olhando, ele tem os informantes na rua, ele vai no comércio, o alvo tá no shopping, ele tá no shopping também passeando. É uma operação humana.
A Rússia faz isso com os agentes dela, a CIA faz, todo mundo faz, a PM faz no foco de inteligência policial. Beleza? Beleza. Só que agora, cara, você tem rastreamento por GPS, geolocalização, você tem drone, você tem uma série de coisas. Os elementos, o equipamento é farto. E a internet está aí ensinando como operar. E os caras contratam especialistas. E a polícia? Não, a polícia tem o GAN. Porra, a polícia tem o helicóptero. Caramba, era maneirão. O matemático morreu lá em 2012, o Adonis no helicóptero. Não existe mais isso não, guerreiro. Ficou lá no passado. Já tem 13 anos dessa operação. Esse ano mesmo, no helicóptero, o guerreiro da Core foi baleado dentro do helicóptero. Porque os caras estão com armamento para derrubar drone, como o Batata falou, e também para derrubar o helicóptero. Por favor, Júlio Roque, me ajuda. Perfeito, Glauber. Essa comparação que você fez foi o seguinte, que a evolução, vamos fazer um mero comparativo, quanto aos celulares. Antigamente a gente usava aquele tijolão da Ericsson, que só tinha teclas, uma tela cinza de cristal líquido com números e letras. Mas agora estamos com computadores poderosos em nossas mãos. Você acha que o drone seria como? Ele também está evoluindo, também está ficando popularizado. Então você pode entrar aí na sua internet agora e comprar um drone sem muito falar nada com ninguém. Mas a ANAC, que é um centro de controle aéreo, ela controla alguns tipos e modelos, porque drones são classificados por payload, que é a carga que ele leva, por range, que é a distância que ele vai, e pelo tempo que ele fica em voo. Então tem outras coisas envolvidas que mostram que o drone é de alta capacidade ou não. Não é comprar qualquer brinquedo e achar que vai fazer a mesma operação que um traficante fez. Pelo que eu vi ali, parece ser um Mavic ou Magic, eu não sou muito... Ou aquele DJI, não quero falar aqui de marcas, mas é um drone, perfeitamente a imagem, é um drone comercial. Ele usou da expertise de alguém, como o Glauber falou, que conhece do assunto e fala, cara, esse drone vai cumprir a missão. Ele foi lá, comprou e está usando. Então, a evolução e a popularização desses materiais acabam acarretando isso, Glauber. É isso, cara. E só para fechar esse tema, ô Miquel, sabemos que esses caras, essas facções no Nordeste, Salvador ou no Ceará e qualquer outro estado brasileiro, os líderes estão dentro do Rio de Janeiro mandando ordem. E aí, dentro do Rio de Janeiro, eles mandam ordem, eles mandam conhecimento, eles mandam logística, eles mandam especialistas. E aí, cara, a tendência é cada vez ficar pior. Por favor, Miquel. Glauber, a gente tem muita liderança dessas organizações atuando a partir do Rio de Janeiro. A gente tem lideranças de lá vindo ao Rio de Janeiro, tanto para buscar abrigo, quanto para fechar negócios, aprender, empreender, digamos assim. Por quê? Porque o Rio de Janeiro, digamos que já tem uma expertise nessa atuação criminosa, nessa prática, principalmente no que diz respeito à dominação territorial e à disputa territorial com outras facções. Porém, o Nordeste tem encontrado mais facilidade para escoamento de cargas, de drogas e armas para fora do Brasil. Então, existe um interesse muito grande, tanto do comando quanto do primeiro comando, para atuar lá no Nordeste e fortalecer essas facções. Quando eu falei aqui que a gente teve um crescimento no número de organizações, é porque as pequenas, existem grupos que estão se separando e se dividindo e buscando filiação tanto ao Ser Vermelho quanto ao primeiro comando, que a partir daí eles conseguem fortalecer a sua estrutura, conseguem montar melhor uma estratégia. Porque, veja bem, como que uma ganguezinha local, como o GDE, vai conseguir acesso a fuzis, a armas de maior calibre? Essas armas, elas vêm através das grandes facções que mantêm contato com os grandes traficantes de arma. E quando eu falo isso, também lembre-se do adolescente que está roubando com 38 na mão. Ele não foi no Paraguai, um moleque de 15 anos, ele não vai no Paraguai, pega um 38 e leva até o Piauí, leva até o Ceará, leva até a Bahia. Ele pega isso com as grandes facções que elas organizam toda a estrutura para essas pequenas facções que estão espalhadas pelo Brasil, sendo que mais da metade delas hoje está no Nordeste.
É isso, perfeito. E a raiz, né, de tudo isso vem sempre, né? Tá tudo ligado também com o tráfico de drogas. O cara que vai roubar, ele tem um arsenal, ele tem a reserva de armamento conforme a polícia e o exército, né? E aí, parte dessa reserva fica, como pode dizer, na custódia, né? Como é que é o termo lá quando a gente pega o armamento? Na cautela. Na cautela, todo mundo falou ao mesmo tempo, né? Na cautela do combatente, né? Do policial, do soldado, do militar. No crime é a mesma coisa. O menorzinho de 13 anos, de 14 anos, ele vai lá e pega um revólver velho, uma arma lá qualquer, e bota na tua cara e você vai se mijar de medo. E eu também, qualquer um que vê na morte ali, vai tremer. Não importa se o cara tem 14 anos, se o cara tem 20 ou se o cara tem 30. Se a arma é nova ou velha, tá do mesmo jeito. E aí ele vai lá e tudo isso dentro de uma estrutura gigantesca que é complicado.